Gente, boa noite. Boa noite, ó. Meu Deus do céu, bom dia. Vamos então falar sobre português. Agora, depois dessas palavras, estou me sentindo Neymar. É muita responsabilidade nas minhas costas, é legal. Então é o seguinte, galera. Nós vamos falar de português, certo? Eu sei que aqui tem muitos alunos que já me acompanham aqui em Boa Vista, no presencial. E tem gente nova que está me vendo pela primeira vez aqui, ou então pelo aplicativo, ou pelo polo da Univia aí no interior, tá bom? Queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo já, Alto Alegre, Majari, Bonfim, enfim, todos os lugares, tá? Daqui a pouco a gente faz uma chamada de cada um aí, para ver se está todo mundo ligado, beleza? Bem, então a gente começa assim, ó, pessoal. A língua portuguesa é uma disciplina que é muito chata, verdade, tá? Professor, mas o senhor vai dar aula disso, está dizendo que a aula é chata? Não, a aula vai ser legal. Só que a disciplina em si, ela é muito pesada, tem muito conteúdo, é muita regra. E a gente acha que sabe, e esse é o problema. A gente acha que sabe português e tende a não querer estudar português, entendeu? E assim, você vai para uma prova de concurso público pensando assim, rapaz, eu já sei falar, eu já sei ler, ó. Aí vai e leva porrada, né? Então, pessoal, olha, eu tenho exemplos que são muito reais, de gente que é formada, que é pós-graduada, que é mestre, conhece até doutor, que erra português. Aí você vai me falar, essa pessoa é burra? Não, pô. Esse negócio de ser burro, para mim, é um negócio muito pesado também, né? Muito pesado você chamar alguém de burro. Mas eu quero que vocês entendam, pessoal, que tudo só se torna mais simples a partir do momento em que você conhece e estuda o assunto e pratica. O que a gente vai fazer, então, é uma lista de questões. A gente vai trabalhar algumas questões pensando no que as bancas cobram, tá bom? Vocês vão ver que na aula de hoje eu separei aqui questões de múltipla escolha, que não correspondem ao padrão CESP de ser, por exemplo, mas correspondem a um padrão de uma das nossas bancas, a banca UER, como a banca Funrio, que vai fazer prova aqui no nosso estado agora domingo, tá bom? E eu tenho as minhas apostas, aquilo que eu acho que vem na prova, e assim, são assuntos recorrentes, tá bom? E vocês vão ver, pessoal, que assim, ó, a evolução com relação à língua portuguesa, ela ocorre de acordo com o que você passa a usar. Ontem, por exemplo, em uma de minhas aulas, eu comentei que eu tenho um amigo que ele estuda há bastante tempo para concurso público. Mas ele outro dia veio me falar uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim, Willer, pô, eu já estudo há bastante tempo, eu vejo muito conteúdo, mas eu chego em casa e lá em casa todo mundo fala errado. Ó, aí eu fico falando errado também. Aí eu nunca aprendo. Eu falei, rapaz, troca de família, né? Então, não é para trocar de família, mas é importante que as pessoas percebam o seguinte, que quanto mais você tentar colocar em prática aquilo que você vê aqui da teoria, mais você evolui. Então, se você começa a entender que, eu sei utilizar a palavra mais, que eu sei que com o i indica uma soma, uma intensidade, é um advérbio. Eu sei que sem o i, mais, é uma adversidade. Opa, eu falei errado, né? Mais uma intensidade. Agora o mais, sem o i, corresponde a uma conjunção adversativa, que tem valor de porém, de contudo. Eu vejo que tem muita gente que erra essas coisas sabendo da regra. Normal, de verdade. A gente fala em sala de aula, pô, pessoal, tá escrito mais errado aqui, todo mundo concorda. A galera sabe o mais. O agente, tá ligado? O agente junto e agente separado. O povo erra também. Agora, na regra sabe, o povo sabe que o agente junto corresponde ao policial, corresponde a um agente, ao que faz a ação. O separado tem o mesmo valor que nós. A gente vai fazer isso, ou seja, nós vamos fazer. Então, a pessoa sabe o conteúdo, sabe a teoria, mas na hora de aplicar, parece que dá um branco e faz do jeito que vem. Então, às vezes, pessoal, parece até um certo descaso com a própria língua. Isso não pode acontecer. Você precisa começar a se questionar. E eu vou falar assim de pequenas ações. Hoje, por exemplo, uma aula bem sugestiva para que a gente fale sobre isso. Pô, a gente está falando sobre tecnologia. Hoje aqui a gente está envolvido num ambiente tecnológico, com aula que está sendo passada para vários lugares. Tem gente que está assistindo em casa, está no banheiro e está me vendo lá falar agora, no celular, né? Mas aí eu te falo, se você começar, por exemplo, a utilizar a língua portuguesa em pequenas ações, você vai ver que a prática vai te levar à perfeição. Eu estou falando disso daqui, de você no WhatsApp, por exemplo, você deixar de escrever VC e escrever você.
Você deixar de escrever que, só o que, para colocar que o é, que é a palavra toda. Tá? Eu conheço gente, tem um amigo que é uma coisa inacreditável. O cara é advogado. Meu irmão, o cara fala bem. Só que ele só fala no grupo com a gente, lá no grupo dos amigos, tá ligado? Ele só fala que nem uma criança. E a gente bagunça com o cara, mas ele não tá nem aí. Ele escreve quero com K. Dá pra você, ele escreve você, VX. Olha. Aí eu falo, como é que pode? Aí ele vai falar vocês, ele coloca V e um 6. Meu irmão do céu. Cara, para com isso, pô, até grande já, passou a fase dessas armuagens, né? Então, essas coisas fazem com que lá na frente erre. Tá entendendo? Então a gente tem que pensar nessas situações. O que a gente vai fazer hoje, pessoal, é tratar de assuntos que, eu repito, caem na prova. Você tem que saber como é que funciona, entendeu? E são detalhes que fazem a diferença, tá bom? Vou fazer um caso aqui para vocês, por exemplo. E aqui a gente já testa aqui de cara o nosso quadro. Vamos pensar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Estou aqui aprendendo a parada. Vou botar a caneta, olha lá. Pensando num caso como esse, galera. Imaginem, por exemplo, que a gente tenha essas duas palavras aqui, ó. Fé e café. Muito bem. Tá aí. Olha uma coisa, ó. Você, por exemplo, já pode ter visto todas as regras de acentuação. Deve ter visto essa aula 1.500 vezes. E aí eu pergunto a vocês. As duas palavras que eu coloquei aqui, fé e café, elas foram acentuadas pela mesma regra? A resposta é não. Só que para um iniciante na brincadeira, ele pode achar que sim. Sabe por quê? Porque ele vai ver assim, rapaz, é bem parecido. Ou ele vai pensar, olha, é na letra E que eu estou colocando o acento, e por isso tem o acento da mesma forma. Então, na hora da prova, o cara ele cria diversas teorias para chegar ao que ele quer como resposta. E não é assim, gente. Nós sabemos que é necessário que você use o quê? O que a gramática nos ensina. E aí a gente sabe, por exemplo, ó, que a palavra fé ela é acentuada por qual motivo? Porque eu tenho um monossílabo tônico, não é assim? E a palavra café, qual motivo? Fala daí. Porque é uma oxítona terminada em E. Muito bem, desse jeito. Então são regras diferentes. E a gente vai ter que usar isso daqui. E aí eu falo. A gente vai ver hoje aqui várias questões falando sobre pronome, por exemplo. Cara, o assunto pronome ele é genial. Porque o assunto pronome faz com que a gente lembre da nossa vida. Porque na nossa vida a gente só usa o pronome errado. Quer ver você? Professor, o aplicativo eu não consegui baixar ele não. Não é que você fala assim? Fala. Você fala assim. E pode ser daqui, pode ser do interior, pode ser de que lugar, mas você fala assim. Professor, como é que você sabe? Porque eu conheço vocês. Conheço vocês. A gente fala errado. Fala errado, mas é porque assim é natural. Você fala assim, olha, professor, eu não consegui baixar ele. É errado. Como seria o certo, senhores? Eu não consegui baixá-lo. Só que você concorda que isso não consegue fazer parte da tua vida. Não consegue fazer parte da tua vida. Tá? Ó, por exemplo, vamos colocar aqui num contexto bem real mesmo. Você na mesa do bar, porque no bar é que é legal. No bar você vê as coisas tudo acontecendo. Lá na mesa do bar, você vai estar lá com seus amigos e tal. E assim, o homem, por exemplo, o homem reuniu, tem mais 4 homens na mesa tomando cerveja. Qual é o assunto? Se não for futebol, é mulher, né? Professor, não tem nenhum momento que vai ser diferente? Não tem. Desculpa eu assumir isso aqui, né? Tô falando dos caras, mas é verdade. Agora, como tá em época de Copa, é só futebol. Mas chegou no assunto, mulher. Aí os caras falam, rapaz, lembra da fulana? Bicho, peguei ela. Eu peguei ela, irmão. Peguei ela, tá errado, pô. Mas tu tá entendendo que parece muito homem falar desse jeito? Agora olha a diferença. Ei, bicho, lembra da fulana? Eu a peguei. Eu a peguei, tu não pegou ninguém. É mentira. Então a gente vê que a forma correta às vezes não é legal, pô, não faz com que a gente passe a informação que a gente queria. Muito bem, pessoal. Então vamos começar com o nosso conteúdo, ó. Quando eu falo de conteúdo, eu queria que vocês acompanhassem a primeira questão. Para quem está acompanhando, tem como eu ver aqui neste quadro a galera do interior? Ou só naquela TV? Só para a gente fazer uma chamada para ver se o povo está lá? Se eu tenho como ver os alunos do interior aqui ou só ali?
Então vamos chamar. Chama aí. Chama aí, Alto Alegre. Ali eu vou botar um nome bem ali, ó. Chama aí, Alto Alegre. Vamos ver se tem alguém lá. Ah, eles não estão. Depois. Então tá bom. Então eu posso... Vai, né? Só vai. Tá bom, só vai. Então, bora lá. O povo tá lá, eu sei que eles estão lá. Senhores, então se liga. Ó, a primeira questão, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar hoje é o assunto pronome, como eu já havia comentado, certo? Então, observa, vocês têm uma charge aí, e na charge diz assim, ó, tem o povo gritando lá embaixo, salta, pula, e aí o rei fala, com vara ou sem? Aí o camarada responde, o servo, ele ainda não entendeu o espírito da coisa. Na verdade, pela charge, Caracari tá na linha, Caracari tá na linha. Joga Caracari então na linha aí, vai. Vai aparecer aqui? Ou vai aparecer ali? Só um minutinho que a gente, né, tá. Fala, Caracari! Tá parecendo o Big Brother, né? Agora vamos lá na família da Gleice. Vai! Aí tá lá no Acre, todo mundo doido. Aí. Oxi. Olha aí. Aí, pessoal de Caracaraí. Dá um tchauzinho aí, galera. Dá um tchauzinho aí. Tem um delay porque eles estão lá na Rússia. Aí, muito bom, muito bom. Valeu. Quem mais que tá online aí? Tem duas pessoas ali, ó. Duas pessoas ali. Vamos aparecer o pessoal ali, ó. Não é, não? Colocar a galera ali também para aparecer. Tá aparecendo a... Quem? Mucajaí, a Majari. Ali é o pessoal da Majari, de Mucajaí. Legal, pessoal. É uma primeira experiência, né? Eu acho que já temos sucesso, né, no nosso projeto. Tem tudo para ser muito legal. Muito legal. Eu, de verdade, eu estou super feliz aqui. Eu não sei se vocês conseguem notar a minha felicidade, mas eu estou muito feliz com a nossa ideia. De verdade, eu acho bem legal isso daqui. Pois bem, daqui a pouco a gente chama o restante aí dos outros municípios, tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui a nossa explicação. Então eu já estava fazendo aqui a leitura em que eu dizia, salta, pula, e com sem vara, e o cara fala, ele ainda não entendeu o espírito da coisa. Beleza. Muito bem. Aí, pessoal, presta atenção. A questão diz assim, ó. Supondo que o serviçal do rei empregasse outra frase para comentar com seu colega a reação do monarca diante dos protestos. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ele se expressaria corretamente ao dizer o quê? Aí eu queria que vocês observassem comigo uma coisa, ó. Em todas as alternativas, ele traz uma forma de tratamento. Tá aqui. Ele traz uma forma de tratamento. Aí eu queria conversar com vocês acerca disso. Observa, ó. Em diversos concursos, inclusive, a gente pode citar aqui o concurso da Assembleia Legislativa, que vai acontecer agora domingo, e o concurso da PM, que vai acontecer no dia 19 de agosto, eles trazem em seus editais o assunto redação oficial. E dentro do assunto redação oficial, é necessário que vocês conheçam sobre as formas de comunicação, as formas de tratamento. E daí a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Duas formas de tratamento são comumente utilizadas. A forma excelência para o trato de autoridades e a forma senhoria para o trato de não autoridades. Então vamos a uns exemplos. Ó. Se eu quiser, por exemplo, me dirigir à governadora do estado de Roraima, ela é uma autoridade, sim ou não? Sim. Então, se ela é uma autoridade, eu preciso chamá-la de excelência. Tudo bem? Olha uma pergunta e pode ser pegadinha de prova. O vice-governador do nosso estado, ele é uma autoridade? Com certeza. Acontece que a gente acha que o vice nunca faz nada, né? Mas o vice é uma autoridade também. Agora vamos pensar, ó. Se eu me refiro ao governador, ao vice, ao prefeito, ao vice, ao presidente da república, vice, esses caras são todos autoridades. Vamos pensar em todo um âmbito político, pessoal. Estou falando para você que tudo que é autoridade deve ser chamado. Oi. Então vamos pensar assim, ó. Por favor. Oi, professor, com licença, bom dia.
Quem tem um Gol NAK 3870 preto tá obstruindo a saída, gente. Preciso que tire, tá? Obrigada. Bom dia, boa aula. Um Gol. Bateram no carro. Beleza. Muito bem, já está indo lá. Então, pessoal, vamos lá continuar. Então, se a gente fala de autoridades, vamos pensar no meio político, eles serão chamados de excelência. Dessa galera toda que a gente vê aí, ó, deputado é autoridade, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, todo mundo deve ser chamado de excelência. Da galera toda, pessoal, só que a gente não pode chamar de excelência quem? O vereador. O vereador não vai ser chamado de excelência, salvo uma pessoa lá dentro. Quem? O presidente da Câmara dos Vereadores, ele deve ser chamado de excelência. William, e quem não for uma autoridade deve ser chamado como? Como senhoria, beleza? Então, por exemplo, ó, se eu encaminho um documento oficial para qualquer um de vocês, eu acredito que aqui não haja alguma autoridade, né? Espero que não. Então se eu encaminhar o documento a algum de vocês, preciso chamá-los de senhoria. Se alguém quiser responder a mim, vocês vão me chamar de senhoria também. Aí, um detalhe, pessoal, e aqui pode ser um divisor aqui para a nossa aula. Vejam que aqui nas formas de tratamento que eu trago para a questão, está escrito Sua Majestade, Vossa Majestade, tá? Professor, mas isso está falando de senhoria e excelência. Sim, isso para as nossas autoridades aqui, ou não. Agora acontece que ele está falando do serviçal do rei, e o rei é chamado de majestade. Pergunto, se não fosse um rei, se fosse um príncipe, seria chamado de quê? Alteza, beleza? Príncipes e princesas a gente chama de alteza e reis e rainhas a gente chama de majestade. Então, como a informação está dirigida a um rei, então vou usar a forma majestade. Agora, pessoal, vamos entender a tirinha que vocês têm aí em mãos e que está aparecendo aqui na tela para todo mundo. Vejam que aqui eu digo assim, ó, ele ainda não entendeu o espírito da coisa. Você concorda comigo que o serviçal aqui não fala diretamente com o rei? Tá assim, olha o contexto, ó. A galera lá embaixo está dizendo, pula, pula. Aí o rei fala, como sem vara? Aí um cara fala com o outro, e fala assim, ixi, o rei ainda não percebeu o espírito da coisa. Então ele não está falando com o rei, ele está falando do rei. E aí vocês vão aprender isso, pessoal. Se liga. Aqui ele colocou sua majestade e vossa majestade. Pois bem, quando eu escrevo sua, quer dizer que eu falo de alguém. Quando eu falo vossa, quer dizer que eu falo com alguém. Então isso, pessoal, eu estou falando para você aqui, ó. Para quem vai fazer esse concurso de domingo agora da Assembleia e para o concurso da PM, eu vejo muito como uma questão certa na sua prova. Muito, muito mesmo. Então, por favor, entendam, ó. Se ele falou do rei em uma forma correta, só pode ser sua majestade. Por isso, a gente já elimina o local em que você encontrar a alternativa que você encontrar vossa. Não dá para ser a forma vossa. Aí vejam o que acontece. Eu tenho que analisar o resto da frase. A frase diz, letra A, Sua Majestade não se deu conta de que está desprestigiado pelo povo. Na outra eu tenho assim, ó, Sua Majestade não se deu conta de que estás desprestigiada pelo povo. Aí vem a dúvida, o que a gente marca agora? Daí eu vou contar uma história para vocês, ó. Todas as vezes em que você precisa falar com alguém, ou falar desse alguém, todas as concordâncias devem ser feitas de acordo com quem recebe a informação. Por exemplo, ó, imagina comigo que a gente esteja num local, tipo, sei lá, na Assembleia Legislativa. E lá você tenha vários deputados ali passando pelo corredor. E você queira conversar com esse deputado. Então você vai conversar com o deputado. Ah, deputado João. Você vai olhar para o deputado João e falar assim, deputado, Vossa Excelência, porque você fala com ele. Vossa Excelência, porque ele é uma autoridade. Agora, Vossa Excelência parece estar cansado, porque eu estou falando com ele. Aí você vai olhar a deputada Maria, e você vai olhar para a deputada Maria e fala assim, deputada, Vossa Excelência parece estar cansada. Mas veja a diferença. Um parece estar cansado e o outro cansada. Então, todas as concordâncias que eu faço ao redor de um pronome de tratamento, elas dependem da referência. Então, se eu falo com uma mulher, a concordância é de feminino. Se eu falo com um homem, a concordância será de masculino. Então, eu pergunto a vocês, neste caso, pessoal, a frase dizia,
ele ainda não entendeu o espírito da coisa. Eu estou falando de um rei, um homem. Então a minha concordância deve ser desprestigiado ou desprestigiada? A forma de masculino. Por isso a resposta desta questão já é a letra A. Eu quero que vocês já enxerguem um outro erro que aconteceu aqui, ó. O primeiro erro foi que ele colocou a forma desprestigiada, que não poderia, tinha que ser a forma de masculino. O segundo erro, pessoal, é que ele, o segundo é que ele escreveu estais. E esse estais, olha isso, gente, é uma conjugação de segunda pessoa. E você nunca poderá fazer uma concordância de segunda pessoa com qualquer pronome de tratamento. Então, quando eu falo assim, ó, Vossa Excelência és, Vossa Excelência fizeste, tudo errado, nunca pode. Você sempre vai usar a terceira pessoa. Vossa Excelência é, Vossa Excelência fez, Vossa Excelência irá. Então, um caso como esse é um caso errado. A gente nunca pode fazer isso. Se vocês observarem, tinha erro com a concordância nesses dois casos aqui também. Beleza? Então tá aí. Então, olha o que a gente vai levar de lição dessa questão aqui, ó. Você aprendeu então que o vossa você usa quando você fala com. E você vai aprender que a forma sua você usa quando você fala de alguém. Importante demais. Certo? Então tá aí. Essa primeira nossa questão falando sobre o de tratamento. Repito, é um assunto imprescindível para uma prova de redação oficial, por exemplo, que é um assunto que está. Inclusive, pessoal, queria deixar essa dica aqui para vocês. Ó, você que está estudando para o concurso da PM, por exemplo, olha, não é normal que venha num edital de polícia militar o assunto redação oficial. Não é normal. Só que veio no nosso edital. Então, assim, a gente espera que tenha até 2 questões disso na prova. Mais do que isso aí é um absurdo. Tá bom? Nunca aconteceu mais do que 2 questões de redação oficial numa prova da UE. Então, não creio que isso aconteça na nossa prova agora. Beleza? Mas é um assunto que você precisa estudar e não é difícil. É bem decorativo, é bem de boa para resolver. Certinho? Essa primeira questão, marcamos letra A, então. Bora mais uma? Se liga aqui, ó. Como é que eu passo? Pronto. Vamos à questão de número 2. A questão de número 2, acompanha comigo. Ela diz assim, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome relativo onde, olha a palavrinha que eu quero agora. Opa, volta. Tem que chamar a caneta de novo, né? Caneta, pronto. Agora volta. 2. Mas aí tem que usar a caneta de novo. Meu Deus do céu, peraí que eu sou do mato. Pronto. O pronome relativo onde é o cara que vai ser usado. Pessoal, o que é um pronome relativo? O pronome relativo é aquela palavra que consegue fazer referência a algo já mencionado no meu texto. Então, você deve entender o seguinte, que todas as vezes em que a banca perguntar sobre pronome relativo, ele vai perguntar sobre qual é a referência. Então, por exemplo, ó, se eu digo para vocês assim, ó, o carro que estava trancando a passagem era meu. Pessoal, a minha pergunta é, o que estava trancando a passagem? O carro. Mas sabe por que a gente consegue chegar a essa resposta? Porque a palavra que aponta para a palavra carro. Então, quando eu falo assim, ó, o carro que estava, a palavra que aponta para carro. E isso faz com que a palavra que se torne um pronome relativo. E o cuidado que eu quero que vocês tenham é, nem sempre a palavra que será um pronome relativo. Professor, mas eu preciso saber desses nomes? Rapaz, precisa, porque ele pergunta sobre pronome relativo na prova. Então, vejam a diferença. Se eu tenho a frase assim, ó, gente, espero que vocês aprendam. Espero que vocês aprendam. O que tem antes da palavra que na frase espero que vocês aprendam? O que é que tem antes? Um verbo. Espero é um verbo. Então a palavra que não consegue apontar para um verbo. Isso não é pronome relativo. Vejam a diferença da primeira frase. O carro que estava. Concorda que a palavra que agora fala do carro? Carro é substantivo, então eu consigo apontar para nome. Sempre assim. Isso é pronome relativo. Só que ele trouxe o pronome relativo onde. E o pronome relativo onde, pessoal, ele tem a sua função. Qual que é a função? De apontar para lugar. E aí está um problema, porque o brasileiro usa errado. Professor, quem é o brasileiro? Nós. A gente usa o pronome errado. Professor, como assim? A palavra onde, pessoal, só pode ser utilizada quando você faz referência a um lugar. Então aqui a gente mata a questão. Só quando a referência for um lugar. Não tem como ser diferente disso.
Vou mostrar um caso então de uso errado do pronome relativo e que vocês nem percebem que possa estar errado. A minha frase então pode ser assim, ó. Se eu digo assim para vocês, ó. Na semana passada, na aula de português, onde o professor falou sobre crase, eu não entendi muito bem. Vou repetir a frase. Na semana passada, na aula de português, onde o professor falou sobre crase. Essa frase está errada, pô. Só que a palavra onde, ela é tão natural no nosso dia a dia, a gente usa de forma tão simplificada, né, que você não percebe o erro. Agora preste atenção, eu disse assim, ó, na aula de português, onde o professor. Aí eu pergunto a vocês, a aula de português é um lugar, pessoal? Não, pô. A aula é um evento, pô. Então é uma situação, então não é um lugar. Então eu não posso usar a palavra onde para fazer referência a um lugar. E pessoal, eu preciso mostrar uma outra palavrinha para vocês, ó. Se a questão pedir o pronome relativo, você tem que saber o seguinte, ó. Todo pronome relativo, vou escrever aqui, ó. Ele é um elemento anafórico. Todo pronome relativo é um termo anafórico. Professor, o que é anafórico? Anafórico quer dizer um termo que faz referência a algo que já foi mencionado. Tem que saber isso, tá bom? Anafórico é um termo que faz referência a algo que já foi mencionado. Como eu falei agora há pouco, o carro que estava trancando a passagem. A palavra aqui aponta para um termo anterior, que é o carro. Tudo bem? Então eu estou falando para você, ó, que o meu pronome relativo ele vai apontar para um termo anterior. E a palavra onde, para que seja pronome relativo, ela precisa apontar para quê, pessoal? Para um lugar. E aí a gente vai olhar a questão. E em todas as alternativas eu tenho a palavra onde. Tenho onde aqui na D, onde aqui na C. E cadê o outro onde? Aqui. Onde a letra E. Então vamos fazer junto a análise? A primeira frase diz assim, ó. A descoberta da primeira página perdida, onde ocorreu em fevereiro de 2013, deflagrou a procura pelo restante do manuscrito. Fala para mim, gente, a palavra onde, neste caso, foi usada de forma correta, sim ou não? Ele está fazendo referência a um lugar. A descoberta da primeira página perdida não é lugar, pessoal. Então está errado o uso da palavra onde. Não posso. Forma correta aqui poderia ser assim, ó. A descoberta da primeira página perdida que ocorreu em fevereiro de 2013. Então, um pronome que caberia aqui perfeitamente. Mas onde, sem dúvida que isso aqui está errado. Não tem nenhum lugar para fazer referência. Vamos fazer a letra B. Então, a letra A não pode ser resposta. Vejam a B. A obra de Galeno, onde se intitula Das misturas e poderes das drogas simples, pode esclarecer como a medicina se espalhou pelo mundo. E aí, gente? Fala para mim, a palavra onde aponta para um lugar agora? A obra de Galeno é algum lugar? Não, então tá errado isso daqui, tá bom? Então o que poderia ser utilizado sem problema também. Então que se intitula sem problema. Vamos mais uma, letra C. Atualmente, os especialistas estão trabalhando para decifrar os textos, onde são praticamente invisíveis a olho nu. Pessoal, eu estou falando dos textos. Textos é um lugar? Fala para mim. Não tem nenhuma referência de lugar anteriormente. E tá vendo, pessoal? É sempre antes. Não vai ser diferente disso. Então a letra C também não pode ser a minha resposta. Vejam a letra D. Durante séculos, onde a leitura dessa obra de Galeno foi obrigatória, fala para mim. Certo ou errado essa? Errado, muito bem. Porque durante séculos não é um lugar, é o quê? Tempo. É tempo, não é lugar. Então tá errado a letra D. Bem, a resposta é para estar na letra S, não tá tudo errado que eu estou explicando. Bora ver. Iniciou-se uma caçada global às folhas que faltavam e pesquisou-se em várias instituições mundo afora, onde elas finalmente foram encontradas. Mano, elas foram pesquisadas no mundo lugar. Então eu posso sim fazer uma referência a um termo anterior que faça uma ideia, uma alusão a um lugar. Pronto. Essa é a resposta correta da nossa questão. Certo? Ó, olha uma outra coisa, pessoal. Agora pensando no dia a dia. No dia a dia, a gente usa muito a palavra onde. Mas vamos falar de um termo bem legal aqui que a gente usa sempre. Onde e aonde. Vocês lembram? Vocês já viram em algum lugar qual que é a diferença de uso dos dois? Vocês lembram como é que faz? Como é que você já viu? Onde e aonde? Não é que você já viu algo que era tipo assim, com movimento. Não é que tem negócio de movimento? Pois é, só que esse é confuso, pô. Você, beleza, entende a ideia de movimento,
Isso é confuso. Então vamos aprender de uma forma simples? Vamos aprender assim, ó. Eu tenho a forma aonde e eu tenho a forma onde. William, como que eu faço? Aí você vai aprender assim, ó. Ó, pessoal, por favor, entendam que isso daqui é simplesmente para que você perceba um uso do dia a dia. Porque a preposição que eu vou colocar aqui, ela não tem o valor, só que você entende. Então vai ficar legal, ó. Você só vai utilizar a forma aonde todas as vezes em que você conseguir utilizar a forma para onde. Certo? Só. William, e o onde? Aonde quando não der certo. Aí é o que sobrar. Por exemplo, ó, vamos fazer junto. Como que é o certo? Onde você mora ou aonde você mora? Ó, presta atenção na parada. Se você fizer a troca, coloca o termo para onde no lugar. Para onde você mora? Não é retardado? Não é retardado. Então tá errado. Não. Se não cabe para onde, não cabe aonde. Então o certo é onde você mora. Agora veja a diferença. Onde você vai ou aonde você vai? Aí eu te pergunto, dá para colocar um para onde? Ó, para onde você vai? Não é que fica legal? Então, nesse caso, é aonde, tá? E cuidado, que esse aonde é junto, tá, pessoal? Isso aqui ele vai formar um vocábulo só aqui com a preposição acoplada nele. Beleza? Então, aí fica mais fácil. E preste atenção que, dessa forma, é mais fácil da gente analisar do que ficar perguntando, tem movimento ou não tem movimento? Aí, se a gente for voltar para a ideia de movimento, olha lá, ó. Aonde você vai, ideia de movimento, a gente usa o termo aonde. Onde você mora, lugar fixo. Então seria isso, tá bom? As duas explicações cabem para brincadeira. Show de bola. E essa foi a questão de número 2 do nosso material, certo? Então vamos chamar bem aqui no canto o nosso passador. Vamos ver se eu estou manjando agora. E aí aqui eu chamo a caneta. Show. Muito bem, pessoal. Vejam o nosso próximo assunto. Próximo assunto diz assim, ó. Considere as expressões destacadas na frase do texto. Aí eu tenho 3 frases, pessoal. Gente, isso daqui é uma questão muito fácil de cair na prova, de verdade. Porque fala do uso do pronome que a gente não faz, né, não usa de forma correta no dia a dia. Então preste atenção aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui um marca-texto. Marca-texto. E aqui eu tenho assim, ó. Uma casa rudimentar. Eu tenho aos meus pais. Eu tenho as suas crianças. Muito bem. Essas 3 formas foram destacadas, certo? E aí o que ele pediu? Ó, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as expressões destacadas estão substituídas correta e respectivamente pelos pronomes em. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, olha o que você vai aprender agora, ó. Existe um assunto que é chamado de complemento verbal, que a gente conhece por objeto direto, objeto indireto. São 2 complementos verbais úteis para o dia a dia. Então vamos fazer isso daqui, ó. Trago uma frase nova a vocês, que diz: o menino lavou o carro. Vocês acharam mesmo que eu não ia escrever isso aqui, Beleza. E vejam a frase: o menino lavou o carro. Na frase: o menino lavou o carro, eu tenho o verbo lavar. E aí você tem que saber assim, ó, que o verbo lavar ele é considerado um verbo transitivo direto. William, o que é isso? Porque eu sempre quis saber o que era esse negócio. Não, vou te explicar agora. Se liga aqui, ó. O verbo lavar, pessoal, ele é um verbo transitivo direto. Agora, o que é ser verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede por um complemento. E ele tem um complemento. O complemento está lá. Eu digo para vocês que o complemento do verbo lavou é o termo o carro. E assim a gente vai ver que ele consegue completar a informação do meu verbo. Isso é chamado de objeto direto, porque não tem preposição. Professor, mas o que é uma preposição? Preposição é de, por, para, com, em. Isso é preposição, tá bom? Então, num caso como esse, gente, você vai ver assim, ó, o menino lavou o carro. O termo carro completa o verbo. Se tivesse, por exemplo, um caso como esse, ó, gosto de você. Vejam que no termo gosto de você, o complemento do verbo gostar agora exige a preposição de. Exige. Pode ver, ó, quem gosta de alguma coisa. Então a preposição de, galera, ela aparece para indicar o complemento do meu verbo. Isso aqui que eu acabei de apresentar a vocês é chamado de objeto indireto. Tudo bem? Então você vai colocar na sua cabeça assim, ó. Se tem preposição no complemento, é objeto indireto. Se não tem preposição no complemento, é um objeto direto.
Professor, agora para que você está explicando isso? Para que você aprenda uma parada bem aqui, ó. Existem... Opa. Ah, tem um botão aqui. Ah, moleque, tem um botão aqui, ó. Agora eu vi a onda. Vou até apagar aqui, ó, pra gente fazer a parada. Então, vamos colocar aqui o cara. Aí. Vixe Maria, agora desandou. Ah, mas tem um botão, ó, tem um botão. Aí no botão, aí a gente... Próximo. É esse. Agora, caneta. Pronto. Aí, pessoal, ó, vocês vão aprender assim, ó. Se você tiver um objeto direto, você precisa utilizar o pronome a ou o pronome o. E, claro, as formas de plural que também valem aqui, certo? Agora, se você estiver diante de um objeto indireto, que eu acabei de falar, que é o que tem a preposição, você vai usar o pronome o quê? Lhe ou lhes. Muito bem. Certo? Então anota isso daí, até quem está assistindo aí por aplicativo, pela Univia aí no interior, você vai colocar aí que objeto direto, o pronome ou, o pronome a e as formas de plural. Objeto indireto, ou seja, o que tem a preposição, o pronome é o lhe. Agora vamos lá, antes da gente fazer a questão, vamos lembrar de coisas do dia a dia. Dia a dia. Você, eu não sei, mas eu acredito que vocês e a galera do interior também, tem alguém chamando no interior aí? Não? O povo está dormindo, né? Diz pra galera mandar aí mandar se lascar, qualquer coisa aí também. Mandar qualquer coisa. Ó, a galera, vocês, acho que vocês tiveram uma criação assim como a minha. Vocês pedem a benção quando saem de casa. Não tem a benção? Pede a benção ou não pede a benção? Peço a benção mesmo. Eu olho pra minha mãe, eu falo benção mesmo. Independente da hora do dia. Diga. Ah, se gosto de você? Objeto indireto é o pronome lhe. Isso, indireto. Aí, lá em casa a gente tem esse costume de pedir a benção, não é verdade? E você pede a benção também. E aí, por exemplo, hoje eu acordei, aí eu passei pela mamãe, eu falei assim, benção mãe, benção pai. Aí daí eu tava saindo, eu falei, mãe, Ravu, benção mãe, benção. É desse jeito. Só que o problema não é que eu peço a benção. O problema é como ela me responde. Que mamãe responde assim, ó, Deus lhe abençoe. E ela me abençoa de forma errada, ó. Tu é doido. Só que eu não tenho coragem de corrigir, cara. Entendeu? Inclusive, rapaz, olha, quando eu saí de casa, eu baixei o aplicativo no celular dela, ó. Será que ela tá assistindo? Deve estar me xingando aqui já. Então, Deus lhe abençoe não pode. Por quê? Porque o pronome lhe, pessoal, ele é um objeto indireto. Agora analisa o verbo abençoar. Quem abençoa, abençoa algo. O verbo abençoar é um VTD. Então eu não poderia utilizar o pronome lhe por nada, porque o verbo não combina, tá? Então não dá. Então a gente precisa analisar o verbo para identificar qual que vai ser a forma correta aqui. Então vamos fazer a primeira? A primeira diz assim, ó. E por falar em árvores, cheguei a construir uma casa rudimentar. Então ele fala assim, ó. Cheguei a construir uma casa. Agora vamos analisar o verbo construir. Quem constrói, constrói algo. O verbo construir, pessoal, é um verbo transitivo direto. Se o verbo construir é um verbo transitivo direto, então você vai concordar comigo que o termo uma casa só pode ser um objeto direto. Então, se eu estou garantindo que isso é um objeto direto, então eu estou eliminando a possibilidade de eu conseguir trocar esse cara pelo pronome lhe. Então não pode. Então se não pode ler, eu acabo de eliminar a letra C, eu acabo de eliminar a letra D e acabo de eliminar a letra E. E, irmão do céu, eliminar alternativas numa prova, tu é doido, é bom demais. Agora o chute está só em duas, ó. Tá entendendo? Então tem construí-la, as duas formas estão corretas. Beleza, então só pode ser a A ou a B na nossa questão. Vamos ao próximo item. O próximo item diz assim, ó. Às vezes pergunto o que aconteceria aos meus pais. Mas presta atenção no termo aos meus pais. Concorda que o termo aos meus pais começa com esse A, que é uma preposição, gente. Opa, já é o que eu quero. Se tem preposição, eu vou usar o pronome lhe. Então presta atenção aqui, ó. Que eu digo assim, ó. Que eu pergunto, mas vejam que quem pergunta algo a alguém. E o termo aos meus pais é um objeto indireto. E por isso, eu só posso utilizar a forma lhes.
porque aqui é plural, lhes. Só que preste atenção no que aconteceu, ó. As duas alternativas têm a forma lhes, então ainda está na mesma. Mas observa que o lhes veio para antes do verbo? Sim, isso aconteceu, gente, porque nós estamos diante de um caso de próclise obrigatória. Professor, o que é próclise? É quando há um motivo atrativo para que o pronome fique antes do meu verbo. E qual era o motivo aqui, pessoal? A palavra que. A palavra que é a forma obrigatória. Então, por isso que só pode ser que lhes aconteceria. E aí a gente vai para o último item, que diz assim, ó. Mas os pais da Baby Boom Generation deixavam as crianças à solta. Pessoal, analisa o verbo deixavam. Quem deixa, deixa algo. O verbo deixar é um verbo transitivo direto. E o termo as crianças é um objeto direto. Então eu só posso colocar o pronome as, porque são as crianças. Só que eu preciso que vocês vejam um detalhe, ó. Vejam as duas opções. Ou vai ser deixavam-as ou deixavam-nas. Pessoal, agora preste atenção. Quando você adiciona o pronome o ou o pronome a e as formas de plural a um verbo em ênclise ao final que termine com M ou qualquer som nasal, vai ter que colocar um N, não é assim? Então a forma correta da questão aqui só pode ser a letra B de bola. Deixavam-nas, beleza? Preste atenção. Olha como que é o bom brasileiro nisso aqui, ó. O bom brasileiro diz assim, ó. Mas os pais da Baby Boom Generation deixavam elas à solta. E o deixavam elas está errado. Não pode, então eu vou colocar deixavam, pronome as, e aí eu vou colocar o N para manter a ideia da sonoridade com o Nzinho. Tudo bem? Pronto. Veja, nessa questão, pessoal, ó, a gente falou de muito conteúdo. Olha só o que tem nessa questão. Nessa questão nós falamos sobre colocação pronominal, que é a próclise. Nós falamos sobre objeto direto, que é complemento verbal, objeto indireto. Falamos do uso do pronome, beleza? Então, assim, tem muito conteúdo aqui sendo analisado, beleza? Show de bola. Então, essa foi a nossa questão de número 3, resposta letra B. O erro aqui da letra A ficou nesse deixavam as. Vamos ver mais uma? Então, vamos aqui. Então, vamos passar, passando, passou. Agora vamos chamar a canetinha. Caneta. Muito bem. Vejam a próxima questão, pessoal, que também é o mesmo assunto. Ó. Leia as frases. No início do jantar... Pô, vamos pegar aqui o marca-texto para marcar isso. Ó. No início do jantar, os casais geralmente discutem temas. Discutem temas como o nome para os bebês. Discutem temas, né? Então, vamos ver a próxima? As mulheres consideradas naturebas preferem uma parteira experiente para realizar o parto. E a outra, o cronista imagina como é confortável estar na barriga da mãe e não ter a obrigação de cortar as unhas. Que frase. Então, não ter a obrigação de cortar as unhas. Muito bem, pessoal. Vamos aqui botar na caneta. Vai, volta. Não, vai. Não, volta. É isso, né? Caneta. Muito bem. Olha lá. Então, num caso como esse, gente, nós vamos fazer a mesma análise. Você vai olhar o verbo e vai ver qual é o complemento que cabe. Só que o que vocês já sabem? Vamos colocar bem aqui, ó. Se eu encontrar um objeto direto, quer dizer então que eu vou usar o pronome a, ou o pronome o, ou as formas de plural. Se eu encontrar um objeto indireto, eu vou usar qual pronome? Fala. O pronome lhe ou lhes. Muito bem. Lhe ou lhes. Muito bem. Pessoal, então vamos analisar o primeiro, ó. No início do jantar, os casais geralmente discutem temas. Analisa o verbo discutir comigo. Quem discute, discute? Discute algo. O verbo discutir é um verbo transitivo direto. O temas aqui à frente, então, só pode ser um objeto direto. Agora, presta atenção. Se eu estou dizendo que é temas a palavra, temas é uma palavra no feminino e no plural. Então, vai ser no masculino plural. Os temas. Então, eu não posso colocar as. Tem que ser os. E não pode colocar lhes por nada. Então, se não cabe lhes, a gente acaba de eliminar a letra C, não pode ser resposta. Beleza? Aí eu vejo as outras, ó, pessoal. Casais geralmente discutem temas. Pessoal, agora presta atenção no que vai acontecer, ó. Eu disse para vocês que o termo aqui, ó, ficou assim, ó. Geralmente discutem. Acontece que a palavra geralmente é um advérbio. Você tem que anotar isso daí, ó. Toda palavra terminada em mente será um advérbio. Então, geralmente, frequentemente, atualmente, constantemente, legalmente.
Essas palavras que terminam com o sufixo mente serão chamadas de advérbio. Muito bem. Acontece, pessoal, que o advérbio corresponde a um atrativo obrigatório para a próclise, fazendo com que o pronome não possa ficar depois do verbo, tenha que ficar obrigatoriamente antes. Por isso, pessoal, nós vamos eliminar da resposta a forma discutem-nos, discutem-nos. Não pode ser nem a é e nem a de. Por quê? Porque a palavra geralmente puxa o pronome para frente. Então, o certo é que a frase fique assim, ó. No início do jantar, os casais geralmente os discutem. Por quê? Porque a palavra geralmente puxa o pronome para frente. Próclise, tá bom? Beleza, agora vamos analisar a outra, pessoal. Olha lá. As mulheres consideradas naturebas preferem uma parteira experiente para realizar o parto. Então vamos fazer junto, galera. Quem realiza, realiza algo. Então o verbo realizar também é um verbo transitivo direto. O termo parto só pode ser objeto direto. Então, como o termo parto é uma palavra masculina, então tem que ser o pronome o. Agora vejam nossas opções. Eu tenho realizar-lhe ou realizá-lo. O que é realizá-lo, que já garante a resposta certa da questão. Então vejam, realizá-lo. Agora, William, por que virou realizá-lo? Porque quando você coloca o pronome o ou a ao final de um verbo que termina em R, o R se transforma num L. Então, por isso, realizá-lo. Então, nesse caso aqui, o pronome lo, ele é criado e deu certo aqui, tá, pessoal? Então, ó, os discutem, realizá-lo, deu certo. Agora, William, vamos ver o último, ó. O cronista imagina como é confortável estar na barriga da mãe e não ter obrigação. Pessoal, analisa o verbo ter comigo. Quem tem, tem. Então, o termo à frente é mais um objeto direto. Nessa questão não tinha nenhum lhe, pessoal. Não tinha. Então, nesse caso, o pronome ali é a obrigação, o pronome é a. Só que olha o que aconteceu antes. Tem a palavra não. E a palavra não, que é uma palavra negativa, puxa o pronome para perto. Isso aí a gente conhece, não é, pessoal? Então, a frase só pode ficar assim, ó. E não a ter. Então, o pronome a vai ficar perto da palavra negativa e por isso deu certo o item B na nossa resposta. Certo? Então, vejam que a gente está usando aqui do mesmo raciocínio para responder a questão. E, pessoal, eu repito, ó. Pode ser, ó, vamos concordar uma coisa aqui, ó. Pode ser que você considere essa uma questão fácil. Mas eu vou falar para você, tem gente que nunca viu, pô. E vocês concorrem num concurso público com pessoas que não estudam português, pô. E, pô, isso precisa ser mencionado a todo momento, pô. Você precisa lembrar que a galera não estuda português e que nunca que vai conseguir perceber que a diferença de um negócio desse aqui é porque eu estou analisando a função sintática, tá bom? Então, resposta da questão 4, letra B de bola. Bora mais uma? Bora. Próxima questão. Próxima questão. Diz assim, ó. Um termo que expressa sentido de posse está destacado em. Muito bem. Os termos destacados, então, a palavra se, a palavra quais, a palavra certas, a palavra que e a palavra cujo. Essas são as palavras em destaque, tá bom? Então ele disse que uma delas traria um valor de posse. Aí eu te pergunto, como assim um valor de posse? Vejam, gente, valor de posse é quando eu tenho algo no tipo assim, aquele é o meu carro, então tem um valor de posse. A casa dela, valor de posse. Se eu digo para vocês que eu posso ter posse quando eu utilizo, por exemplo, ó, quando eu coloco um artigo, olha esse caso de posse que é interessante, quando você coloca um artigo antes de uma parte do corpo humano. Talvez nunca tenham pensado nisso, mas tem um valor de posse no artigo aí, quer ver? Ó? Se eu digo assim, ó, rapaz, eu machuquei a mão. Quando eu disse que eu machuquei a mão, foi a mão de quem? A minha. Não é verdade? Então, nesse caso, quando eu coloco um artigo antes de qualquer parte do corpo humano, a gente vai ter um valor de posse. Eu machuquei minha mão, tá? Então, dá para fazer isso também. Só que aí, pessoal, eu já comentei com vocês sobre o pronome relativo hoje. Falamos sobre o pronome onde. E aqui, galera, eu quero que vocês aprendam sobre esta palavra. A palavra cujo. E a palavra cuja e as suas formas de plural, tá? Essa palavra, ela traz valor de posse sempre. Todas as vezes em que você utiliza a palavra cujo, você tem um valor de posse. Aqui, sem dúvida, a resposta já é a letra E. Mas assim, ó, a gente não vai brigar e não vai conversar sobre os outros. Os outros não têm valor de posse. Eu só queria que vocês enxergassem o valor de posse aqui. Então, vou colocar aqui uma frase para vocês, ó. Olha essa frase aqui, ó. O autor, cuja obra
mencionei, morreu. Vejam essa frase, gente. O autor cuja obra mencionei morreu. Muito bem. Olha o que eu queria que vocês enxergassem. A palavra cujo, ela é muito difícil de ser utilizada. Quando a gente usa no dia a dia, a gente sempre comete um pecado na hora de utilizar a palavra cujo ou cuja. Quer ver só? Você costuma utilizar a palavra cujo só quando quer se aparecer. E aí, você usa errado. Olha só a palavra cujo numa frase de forma errada. O assunto cujo foi abordado no último encontro. Não é bonito, gente? Não, na moral. O assunto cujo foi abordado. O assunto cujo estamos discutindo. Tá horroroso, tá errado. Mas ficou legal, pô. Fica legal, não é? Então assim, ó, a gente usa o pronome cujo de forma errada. Então a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é: o pronome cujo, ele sempre estará entre substantivos. Anota isso daí. Você que está anotando em algum lugar, coloca assim, ó: exigências do uso de cujo. Pronome cujo. Exigências do uso do pronome cujo. A primeira exigência que eu falo a vocês é entre substantivos. Ele precisa estar entre substantivos. E isso daí serve para quem está aí vendo pela internet, tá? Pela TV. Anota isso também. Ó, o pronome cujo, ele pede que você tenha 2 substantivos ao redor. Então, vamos ver se eu consigo mudar a cor aqui da caneta. Cor da tinta, vamos colocar aqui um azul. Azul. Boa. Preste atenção nisso aqui, gente, ó. Autor e obra. A palavra cujo aparece e está entre substantivos. Tá certo o uso da palavra cujo, tá bom? Coloca a segunda exigência agora. Escrevam assim, ó. A primeira é estar entre substantivos. Entre substantivos. Tá? Vocês percebem que o meu erro, quando eu falei agora há pouco, foi porque não tinha um substantivo? A frase era assim, ó. O assunto cujo foi abordado, foi é verbo. Então tá errado. Cujo foi tá errado. Então tem que ter substantivos. Tudo bem? Segunda exigência. Concorda com a palavra da frente. Concorda com a palavra da frente. Concorda com a palavra posterior. Certo? Concorda com a palavra da frente. Agora, olha aqui no quadro comigo, ó, observa. Tá vendo que eu tenho tanta forma cujo, cuja, cujos e cujas. Então eu utilizei a palavra cuja porque eu estou concordando com a palavra obra. Cuja obra, certo? Essa é a segunda exigência. E vamos à terceira exigência. Escrevam assim, ó. Não haverá artigo. Não haverá artigo. Não pode ter. Se tiver artigo, tá errado. E aí a gente sabe usar o cujo agora. Beleza? Então olha só, Willy, como assim não usar o artigo? Se a frase fosse assim, ó, só acompanha o raciocínio, ó. O autor cuja a obra mencionei morreu. Tá errada essa frase. Não posso falar cuja a, não posso falar cujo o, cujos os, cujas as. Sempre errado. Então, ó, o autor cuja obra mencionei morreu. Willy, e a ideia de posse? Porque é a obra do autor. A relação de posse se faz entre os substantivos, pessoal. É a obra do autor. Entendeu a brincadeira? Então, desse modo, a gente sabe utilizar então a palavra cujo. O Willy cai na prova? Cai. Sabe em que momento que cai uma questão com a palavra cujo, pessoal? Quando você precisa fazer aquelas reescrituras no texto. E ele reescreve, ele usa um pronome diferente, e a gente vai aprender esse cara aí. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, ó. Quando ele faz uma troca, eu posso trocar um pronome relativo por outro. O único cara que não pode ser trocado é esse infeliz aqui, ó. O pronome cujo, ele é tão chato que é só ele que resolve. Eu não posso colocar o pronome que no lugar, não posso colocar o pronome quem, pronome onde, não posso. A palavra cujo não pode ser substituída. Então, assim a gente mata esse assunto que é importante também, beleza? Então, como a questão queria uma ideia de posse, a ideia de posse ficava na letra E. E a gente, por tabela, trabalhou aqui o uso da palavra cujo, tá bom? Tá? Só para a gente fechar e para ver se vocês entenderam, pergunto para vocês. Se no lugar da palavra obra, eu trocasse pela palavra livros, como ficaria a frase? O autor cujos livros mencionei morreu.
Beleza? Ou seja, os livros do autor. Beleza? Eu mencionei o autor. Então vejam que num caso como esse, a gente vai ver que a concordância vai ser com o termo à frente. Show de bola. Beleza. Então matamos aqui a questão 5. Vamos à nossa questão 6. Próximo. E aqui a gente chama a nossa caneta. Eu vou trocar a cor da caneta para vermelho de novo. Muito bem. Olha lá. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente vai falar sobre colocação pronominal. Lembrando que quando a gente fala de colocação pronominal, olha os nomes que surgem, ó. Próclise, o que mais? Mesóclise e ênclise. Ai, professor, esse negócio bem aí. Não é difícil não. É só umas regrinhas que a gente decora, tá? Mas vamos na primeira informação que você sabe. Ó, eu posso falar te amo, a gente sabe dessa. Tá certo falar te amo, pessoal? Mas tem mais emoção, né? Quando a gente fala assim. É mais legal. Bem mais legal. Então, ó. Quando eu falo te amo, a frase está errada. Tá errado. Gramaticalmente falando, isso não cabe. Tá errado, tá? A forma correta é falar como, pessoal? Amo. Mas não tem o mesmo carinho, né? A magia não tem. Então, quando eu falo amo-te, olha isso, gente. Pensa aí você que aprendeu isso hoje, aí vai chegar agora à sua casa, vai encontrar lá seu crush, né? Marido, mulher e tal. Fala assim, amor, pedi uma coisa nova ali na aula. Fala assim, o que, amor? Amo-te. Ela falou, é por isso que tu quer ir para esse cursinho, né? Na hora a mulher vai inventar uma briga. Então, por favor, não vamos usar, vamos falar o errado, tá bom? Vamos falar o errado porque tem mais magia, tá bom? Agora sim, gente, é errado. Por que é errado, pessoal? Porque o pronome não pode começar, pô. A regra principal é essa, o pronome não pode dar início ao período. Então, te amo tá errado, tá bom? Te amo tá errado. Mas vamos falar de outra coisa. O termo te amo tá errado, pessoal. Mas se eu colocasse o pronome para o outro lado, daria certo. Não é verdade? Se eu falasse amo-te. Agora, sabe um erro que eu vejo recorrente, pessoal? É que a galera faz isso daqui, ó. Escreve sem o hífen. Escrever sem o hífen é um erro pior do que colocar te amo. Porque demonstra que você não sabe de nada. Entendeu? Sabe quando a gente usa crase de forma errada? Pô, ó, a minha dica é essa. Eu sei que eu não poderia falar isso, ainda mais que está passando aí por um monte de lugar. Mas eu vou falar, ó. A dica para que você não erre crase é não usar a crase. É isso, né? Eu sempre digo assim, ó, que mamãe, quando era pequena, ela colocou os 10 mandamentos do lar na porta do meu quarto. E o primeiro mandamento do lar era, se você não sabe para que serve, não mexa. Genial. E você tem que pensar da mesma forma para a crase. Mesma forma. Se você não sabe usar, deixa lá, não usa não. Sabe por quê, gente? Porque quando você erra pelo excesso, todo mundo percebe, vai falar assim, aquele burro. Entendeu? Agora, quando você erra pela falta, ninguém percebe. E quando percebe, você ainda tem aquela desculpa maravilhosa de dizer assim, esqueci. Aí você vai lá e põe. Entendeu? Agora, errar pelo excesso é muito feio. Então a gente vai ver, pessoal, que um caso como esse aqui, ó, seria como errar pelo excesso. Se você tirar, faz com que você não demonstre que não sabe da regra. Então a primeira coisa que eu estou falando para você é que o pronome não começa. E William, de que pronome que você está falando? Eu estou falando dos pronomes oblíquos átonos, que são esses, ó, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. Daí os caras no plural. Então olha assim, ó, olha quem é o pronome aqui, gente. O pronome nos, o pronome me, o pronome se, o pronome se e mais uma vez o pronome si. Tá bom? Então a primeira coisa que você está vendo é que na letra A, o pronome começou a frase, igual eu te amo. Pode isso? Não pode. Então a letra A está errada. Eu não posso escrever nos encontraram bem antes da hora combinada. Então, pessoal, esse nos errado, como que seria a forma certa, pessoal? Encontraram-nos, o pronome depois do verbo com hífen. Encontraram-nos antes da hora combinada. Então, bem antes. Então a frase da número 1 está errada. Agora percebe que em nenhuma das eu começo pelo pronome. Então essa análise já foi, tá bom? Primeira regra, o pronome não começa. Depois, eu tenho que falar para vocês o seguinte, ó. Para que ocorra uma próclise, por exemplo, a gente vai ver que alguns itens ocorrem com muito mais frequência. Vou falar para você, ó.
A palavra negativa faz uma atração. E um outro cara que faz uma atração e que aparece corriqueiramente em questões é a palavra que. Então você não pode esquecer desses dois caras. A palavra negativa puxa o pronome para perto e a palavra que também puxa o pronome para perto. Então, pessoal, estou falando para você aqui, ó, que amo-te é a forma correta. Mas se o amor acabar, você vai escrever assim, ó, não te amo. E a frase agora está certa. Willy, tá certo não te amo? Sim, por quê? Porque a palavra negativa puxa o pronome para cá. Ficando errado, então, falar assim, não amo-te. Beleza? Então, o que você vai ver agora? Vamos procurar se tem algum desses casos, com a palavra aqui ou a palavra negativa. Então, vamos junto. Olha a letra A. Mesmo que convidem-me. Tá certo ou tá errado? Tá errado, por quê? Porque a palavra que faz uma atração. Então, o certo aqui, gente, ó, a palavra que atrai. Então, o certo é, mesmo que me convidem, eu continuo. Mesmo que me convidem. Essa seria a resposta, tá? A ideia. Então, a letra B é errada. O pronome era para estar em próclise. Vejam a letra C. Jamais se falou sobre o assunto durante as aulas. É essa a resposta ou não é? É, porque a palavra jamais é uma palavra negativa. Então, a palavra negativa puxa o pronome para perto. Então, certo? Jamais se falou sobre o assunto durante as aulas. Certo? Muito bem. Agora vem comigo, ó. Aqui no item, essa já é a resposta correta da questão. Vamos identificar o erro das outras? Olha a letra D. O garoto nunca importou-se com os colegas. Senhores, o se está depois do verbo, só que tem uma palavra negativa, não é? Então, o certo seria como? O garoto nunca se importou com os colegas de sala. E na letra E já está na cara, né? Se tem a palavra não, o se tinha que estar perto. Então, certo era não se dirijam ao balcão de informações. Beleza? Então, a gente matou o quê? A próclise ocorre fazendo com que o pronome fique antes e os motivos principais que você vai encontrar em prova são esses. Palavra negativa, palavra que. Beleza? Por isso a resposta certa pode ser a letra C. Muito bem. Vamos fazer mais uma? Bora. Vamos fazer mais uma. Questão de número 7. Mais uma vez. Só para ver se vocês já estão garotão aí, ó. Ó, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nessa questão. Inclusive, quem está assistindo aí, posso dar uma lida antes que eu resolvo. Só pensa aí. Enquanto isso, eu vou ligar aqui para passar essa aula também aqui pelo Instagram. Vamos botar todo mundo para assistir as aulas. Como é que eu faço? Vou deixar bem aqui para o povo me assistir. Muito bem, vamos colocar aqui no ao vivo. Será que alguém vai aparecer para assistir com a gente? Será que ele fica bem aqui na garrafa? É, Les, fica mesmo. Na garrafa, ó. Olha aí, show de bola. Fala pessoal, tudo bem? Vê se alguém aparece aí. Se alguém tiver um Instagram, entra aí só para dar um oi aqui, para não ficar bem. Já apareceram 2 pessoas, tá bom. Ainda mandaram um oi aí, o Yuri Borges. O Yuri tá aqui na sala? Tá não, então já é povo de fora aparecendo aí. Oi? Meu Instagram é Prof. Willer Lira. Prof. Willer. Botar o Willer não tem outro no mundo não, só tem eu. Mamãe caprichou. Aí já deu aí uns pessoal. Tá aparecendo no Instagram do Neymar. 10 pessoas. Olha aí, ó. De Barueri, ó, é doida. Muito bem, muito bem. Pessoal, é o seguinte, ó, vou só para dar boas-vindas aqui para quem vai assistir. Eu vou colocar aqui o finalzinho da nossa aula. Estou aqui na aula com a minha turma, vou mostrar aqui para vocês. Ó, dá um oi aí, pessoal. Então estamos aqui na Univir hoje fazendo um aulão, uma primeira experiência, uma aula que está sendo transmitida aí para todo o estado de Roraima, né, pelos polos da Univir. Queria aqui fazer aqui um agradecimento à governadora do estado de Roraima, né? Tem que fazer por conta dessa abertura, dessa visão muito legal de transmitir conhecimento às pessoas. E a gente está aqui trabalhando a língua portuguesa, tá, de uma forma bem legal.
E assim, eu quero que vocês acompanhem comigo aí a nossa aula, beleza? Então a gente ainda tem mais um tempinho aqui falando e vocês vão acompanhar a resolução de algumas questões, tá? Só uma pergunta, vocês conseguem me ouvir perfeitamente aí? Só fala assim, tô ouvindo, tá, beleza. E aí eu começo a minha aulinha ali. Responde. Olha, ratem. Estou pelo aplicativo, professor. Tá topper. Tá topper. Valeu, Jéssica. Sim, a Rosa Saldanha disse sim. Então eu vou continuar. O Dani Costa Beber. Também. Galera de Cascavel presente. Cascavel, mano. Rapaz, estou indo longe, né? Muito bem, Celso. Muito bem. Então pronto. Eu vou deixar vocês aí assistindo e aqui a gente continua com a nossa aula. Nós, então, estamos falando sobre colocação pronominal, beleza? E o assunto colocação pronominal é um assunto muito recorrente em provas de concurso público. E a gente já estava falando sobre as ideias de próclise, mesóclise e tal. Então, vamos colocar aqui, ó. É possível que vocês não consigam ver o quadro, mas dá para entender pela explicação. Se liga, pessoal. A gente falou então que nós temos próclise, que é o posicionamento sendo antes do verbo. A mesóclise, posicionamento meio do verbo. E a ênclise, o posicionamento no meio do verbo, certo? Aí a gente já viu, pessoal, que casos como te amo, me liga. O me liga é muito legal, velho, porque assim, você vê na rede social que as pessoas gostam de uma ficar corrigindo as outras, né? Isso é muito massa. E os caras começam a se corrigir e começam a corrigir errado. Aí vira um cabaré da leda, né? Então assim, o cara vai lá e escreve assim, ó. Ei, me adiciona no grupo aí, né? Me adiciona. Olha lá. Aí o outro vai lá e corrige e falou assim, doido, não é me adiciona não. Aí ele vai corrigir e fala assim, me adiciona. Então ele corrige de forma errada, né? Então eu não posso. A forma correta seria como? Adiciona-me ao grupo. Agora, olha, quem é que fala assim, gente? Pelo amor de Deus, né? Esse dia eu estava comentando que as pessoas não me tratam bem pelas redes sociais. Tô falando de vocês. Vocês quando falam comigo, vocês pensam que eu sou vocês pensam que eu sou um livro, né? Pensam, não, o professor William, ele é uma gramática. Ele não é um ser humano, ele é uma gramática. Então, vocês vão mandar mensagem para mim, eu tenho certeza que isso acontece. Tenho certeza de que isso acontece. Vocês montam um texto, aí manda para um amigo, né? Que você acha que o cara sabe de português. Aí o cara corrige e fala assim, não, agora eu vou mandar para o professor William. Aí manda. Aí quando chega o texto para mim, tá assim, ó. Professor, tira-me uma dúvida. Tira-me uma dúvida, pô. Você não fala assim, pô, pelo amor de Deus. Então, beleza. Mas isso é a forma correta, tá? Só que a gente não costuma falar. Só que a gente já sabe que o pronome não começa. Como o pronome não começa, então, a primeira tá errada. Porque a primeira disse, me indicaram 2 livros para ler nas férias. Então, a primeira tá errada. Muito bem. Depois eu falei para vocês o seguinte, pessoal. Que a gente precisa saber acerca do pronome, porque normalmente... Oi? O cantar e caracaraí já deram a resposta. Olha aí, daqui a pouco a gente chama os dois, tá? Vamos terminar só essa ligação aqui, que você quase me mata do coração agora. Não é carro de novo. Então a gente vai ver que, para próclise, a gente vai ter a palavra que e as palavras negativas, que normalmente fazem essa atração. Então vamos ler a primeira, pessoal, a letra B agora. Ó. Ele nunca dedicou-se. Tá certo ou errado isso, gente? Tá errado, porque a palavra negativa atrai, o certo seria ele nunca se dedicou. Então deu ruim aqui na letra B. Vejam a letra C. Assim que avisaram-me, retornei ao hotel. E num caso como esse, assim que avisaram-me, deu ruim. O certo era como? Assim que me avisaram, retornei. Então deu ruim também porque a palavra que atrai. Vejam a letra D. Eu não telefonei-lhe porque estava viajando. Aí ficou fácil, né? Então a palavra negativa atrai, então é errado. O certo era eu não lhe telefonei. E a resposta então fica a letra E. Reservaram-lhe 2 passagens. Aí o pronome lhe aparece em ênclise de um verbo no pretérito, sem problema algum. Então a resposta, letra E. Tá bom? Show de bola, acertamos essa, né? Tá ficando fácil, muito bom. Então assim a gente matou a questão de número 7. Vamos chamar mais uma? Vamos chamar mais uma, ó. A próxima questão... Cadê? Passa aqui o bicho. A próxima questão é a questão 8. Agora olha que legal, pessoal. Essa questão 8, ela envolve crase, envolve concordância, envolve acentuação, envolve um monte de coisa ao mesmo tempo, certo? Mas antes, cadê? Dá pra gente dar um alô aí pra galera? Chama aí, vai.
É de onde? Do Alto Alegre? Chama o Alto Alegre aí. Deixa eu ver se tem alguém lá no Alto Alegre mesmo. Tem de Cascavel. Cascavel tem, vocês viram? Cascavel, Barueri. Olha aí, tem 26 gentes assistindo. Gente. E aí, pessoal? Beleza? Estamos aqui. Pronto, tem uma galera assistindo aí. Cadê? Cadê o povo do Alto Alegre? Me bota pra gente, o povo aqui, que tu me assustou ainda agora. Então, senhores, estamos com uma falha aqui de comunicação, que lá na Rússia tá chovendo muito. Daqui a pouco nós voltamos com a entrevista do Neymar e do Gabriel Jesus. Depois. Ela não me ouve. Eu vou colocar pra te filmar, pra tu aparecer aí, pra tu... Ah, tava filmando. Tá bom, então vocês sabem que é o responsável por isso é essa pessoa que tá aí. Tá me fazendo ficar aqui com a cara de besta na frente das câmeras. Agora agora eu sei qual é a sensação do repórter quando ele fica, né? Esperando aparecer. Então daqui a pouco a gente volta. Quando ela ficar pronta, ela vai jogar aqui e a gente vai parar de falar. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a nossa questão, que diz: quanto à ocorrência da crase e à concordância verbal, assinale a alternativa correta, que completa correta, respectivamente, as lacunas do trecho. Então nós temos aqui alguns espaços que precisam ser completados. Muito bem. Antes da gente falar sobre a ideia de concordância, vamos falar sobre a ideia da crase, pessoal. E quando a gente fala sobre crase, vamos colocar aqui... Agora apareceu? Cadê? É o Alto Alegre? Tem gente lá? Opa, olha aqui. E aí, meu irmão? Temos 3 pessoas assistindo no Alto Alegre. Tá bombando. Muito bom. Tá legal a aula aí? Tá dando de acompanhar? Tá dando de entender? Mente. 4 pessoas. A outra foi no banheiro. Show de bola. Muito bem. Obrigado por vocês estarem aí, viu? Mas eu tinha que estar olhando pra cá, né? Tô de costas pra ele. Obrigado por vocês estarem aí. Tá de costas pra ele. E é isso. Então, divulga para a comunidade, para todo mundo, para comparecer, para que nossas quintas-feiras agora, viu, plural, quintas-feiras, isso, sejam agora repletas de língua portuguesa. Show de bola? Tem mais alguém? Aí foi embora, agora só tem 2 pessoas. Muito bem, cadê o outro lá? A Majari que você falou, é? Opa! Não, então cancela. Volta para a questão. Opa, desculpa. Acabou a aula, pessoal. Não, vamos. Então vamos falar aqui sobre crase rapidinho. Quando tiver outra aí, você joga na tela, tá? Então, ó, crase. Primeira coisa, ó, crase, pessoal, corresponde a isso aqui, ó. A união entre 2 As. Que faz a formação do sinal indicativo de crase. Tá bom? Então, você que quer acertar questões, você precisa ter esse pensamento de cara. Você tem que saber que a gente vai usar crase para representar a união de 2 As. E o primeiro A, obrigatoriamente, deve ser uma preposição. O segundo A, obrigatoriamente, vai ser o nosso artigo definido do tipo feminino. Certo? Então, essa informação ela precisa ser encontrada lá. Se você não encontrar os dois, não tem como ter crase. Então, pessoal, Willy, como que eu faço para encontrar a crase de preposição? Ou melhor, o A de preposição. A preposição é um termo invariável, pessoal. A preposição não tem plural, a preposição não tem variação nenhuma. Então, você vai ver que o A de preposição surge por uma regência. Então, se eu digo para você, ó, que eu estou disposto, pensa só, eu estou disposto a alguma coisa, não é isso? Então, esse A que apareceu, ele é uma preposição. Pode ver que eu nem sei o que é a palavra à frente, mas eu já coloquei um A. O A de artigo, pessoal, ele vai aparecer quando? Quando você perceber a presença de quem? De um substantivo feminino à frente. É por isso que você aprendeu que não se usa crase antes de palavras masculinas, porque um dos As tem que ser um artigo feminino, tá bom? Então, vejam só o que está acontecendo. Ele quer que você coloque A antes dessas 2 palavras aqui, ó. Olha que isso, gente. E aí, vejam, ó.
Ele falou assim a frase: a secretária de saúde parabeniza a todos os agentes. Então ele quer que você coloque um A aqui. A minha pergunta é, cabe crase aí? Por qual motivo, gente? Além de ser masculino, ele é um pronome indefinido. Eu concordo com a ideia de plural ainda. Então você tem motivos de sobra para não colocar crase. Mas vamos pensar sobre ele ser um pronome indefinido? Se ele é um pronome indefinido, pessoal, galera do céu, o artigo ele tem que ser definido. Então não tem cabimento de eu colocar crase ante uma informação indefinida. Precisa ser uma informação precisa. Por exemplo, imaginem que vocês... Olha uma coisa que todo mundo sabe, vocês aprenderam isso. Vocês aprenderam a colocar crase antes das horas. E você coloca crase antes das horas. Só que você só pode colocar a crase antes das horas quando você estiver diante de uma hora que seja definida no seu relógio. Uma hora em que você consiga apontar. Você vai falar assim, a aula será às 10h30. Ou seja, essa é uma hora que você possa apontar no relógio. Então entendam, pessoal, que quando eu falo para você de hora definida, é isso. Agora preste atenção na diferença da informação. No caso, com hora definida tem crase. Agora olha uma hora que não seja definida. Quando eu digo para vocês, olha, eu chegarei após as 10. Eu te pergunto, que hora que eu vou chegar, pessoal? Se eu chegarei após as 10, fala para mim, qual é a hora precisa em que eu vou chegar? Pode ser 10h10, pode ser 10h30, pode ser 10h15, pode ser 10h20, pode ser 11, pode ser... Tá entendendo? Então não é uma hora precisa, então para esse caso você não usa crase. Agora, para tudo que for preciso, você vai ver que a ideia de crase ela vai ser necessária. Então, senhores, quando eu digo para vocês a todos, poxa, todos é uma palavra que é masculina, eu concordo, tá? É uma ideia generalizada aqui. E isso daqui é um pronome indefinido, pô. Então não tem como eu colocar crase antes de um pronome indefinido. Agora presta atenção, A secretária de saúde parabeniza a todos os agentes de saúde pelo seu dia e pelo trabalho que vem prestando a todas as famílias. Ele quer colocar um outro A aqui. Aí eu te pergunto, agora vai ter crase sim ou não? Não, porque continua sendo um pronome indefinido. Então não tem como ter crase. Agora preste atenção numa coisa, que você tem um grupo no WhatsApp da família. Tá ligado que ele começa a funcionar às 4 da manhã, que o povo começa a mandar bom dia, né? O povo acorda, você tem um tio, tem uns 150 anos, e ele começa a mandar. Aí ele manda desse jeito, ó como ele manda. Bom dia a todos. Aí ele acha pouco e coloca assim, e a todas. Então, e ele bota a crase porque ele não está fazendo nada, né? Porque as pessoas acham que a crase é como um enfeite de Natal. Vamos botar uma crase aqui para ficar agora formal. O texto agora é formal, tem crase, né? Esses dias alguém, durante uma aula, falou para mim, após a aula, na verdade, falou, professor, eu vi uma discussão, de um menino que queria enviar um requerimento, um pedido para a escola, e aí o menino, ele fez um esboço do requerimento de acordo com o que ele havia copiado dos colegas, né? E aí, o dos colegas, todos tinha crase onde não deveria ter crase. Aí a mãe chegou e falou, já tinha visto algumas aulas, e falou assim, olha, meu filho, não é para ser assim, tem que colocar, não pode ter crase aqui. Aí o menino falou assim, não, mãe, mas nesse negócio assim, de pedir as coisas assim, mais formal, sempre tem que ter a crase. Pega essa regra aí, pelo amor de Deus, não é isso não, gente, tá bom? Então a crase não é um enfeite de Natal, você tem que entender que a crase é um recurso gramatical, que você percebe pela união de dois As, então essa crase não cabe, tampouco essa. E vamos combinar uma coisa, né, gente? Esse negócio de a todos e a todas é horroroso, né? Então o cara chega assim, bom dia a todos e a todas. Que isso, pô? Quando você fala todos, você já envolveu todo mundo, pô. Vocês são meus alunos, pô. Mesmo que aqui tenha mulheres na sala, então o masculino plural generaliza. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não. Essa palhaçada aqui, tá bom? Então a gente já sabe que não vai ter crase nos dois, certo? Porque eu não consigo ter a presença dos dois As. Agora preste atenção no que aconteceu, Se eu quero não tem crase nos dois, então não pode ser a E, não pode ser a D e não pode ser a C. Só pode ser a A ou a B. E ele quer que você complete este espaço aqui com o verbo vir. Aí você tem que saber se é vem com acento ou se é vem sem o acento. E aí, gente, o que vocês acham? Com ou sem acento? Muito bem. Olha, deu confusão aí, tá vendo? Então, olha lá. Quando é que a gente usa com acento, pessoal?
como plural. Mas o que é que tem que ser plural? Sujeito, muito bem. Ó, por exemplo, se eu digo para vocês assim, ó, deixa eu ver aqui. Vou usar o verbo ter. Vamos fazer um caso com o verbo ter porque é igual, né? Com o verbo ter, tem, não é a mesma coisa? Então vamos fazer assim, ó, se eu digo para você que o rapaz tem muitos amigos, com ou sem acento? O rapaz tem muitos amigos, com ou sem acento? Sem acento. Quem é o sujeito? Muito bem, cuidado para não confundir com o objeto. Muitos amigos é só o complemento, então a gente concorda com o sujeito, então sem. Nesse caso, pessoal, eu preciso encontrar quem é o sujeito desse cara. Então a frase vai ficar assim, ó. A secretária de saúde parabeniza a todos os agentes pelo seu dia e pelo trabalho que vem prestando. Pessoal, quem que vem prestando o trabalho? Agentes. Então, o núcleo do meu sujeito aqui, pessoal, é uma informação de plural. Se isso é plural, o meu verbo tem que ser plural. Então, como é que é? Com acento circunflexo. Por isso, a resposta da questão só pode ser a B. Agora, presta atenção numa outra coisa, ó. Já que a gente tocou no assunto da acentuação gráfica, é importante que vocês saibam do seguinte. Rapaz, tá descarregando já. Mas, povo, show de bola. Falaram show de bola ali. Ó, quando a gente fala de acentuação gráfica, vou falar para vocês, olha, na prova do CETRABS agora que nós tivemos, caiu uma questão que perguntava sobre acentuação gráfica. Esse é um assunto que eu sempre digo em sala que eu não quero que venha na prova de vocês. Mas por que eu não quero que venha, pessoal? Porque é muito fácil. E esse assunto fácil nivela a prova para baixo. A gente tem que pensar na excelência, tem que nivelar para cima. Só que preste atenção na questão que ele fez. Ele escreveu tem e escreveu ver. Ele escreveu assim, ó, tem e vê. Aí ele disse que as duas palavras haviam sido acentuadas por conta da mesma regra. E é errado. Qual é a regra do ver? Monossílabo tônico. Uma sílaba. Aí tu fala, William, mas não é um monossílabo também? É. Só que o nome desse acento aqui é o quê? Acento diferencial. Então, muito cuidado. Então, esse acento que é para singular e plural, que aparece aqui, nada tem a ver com esse cara, né? Vamos lembrar de uma outra coisa? Já que eu falei de ver, o novo acordo ortográfico, pessoal, ele elimina também um acento, não é verdade? O acento dos hiatos e o. Por exemplo, se eu quisesse o plural de ver, seria veem. Antes tinha um acento aqui, não tinha? Hoje não tem mais. A outra palavra que a gente pode vincular é a palavra voo. E a palavra voo tinha um acento aqui, que agora não tem mais também. Então, essas formas sem acento para você. Tudo bem? Então, vê que a gente envolve acentuação, concordância, crase, regência, tem muita coisa, classe gramatical. Então, numa questãozinha como essa, a gente consegue ver muito assunto. Tudo bem? Essa foi a questão de número 8. Bora fazer mais uma? Bora. Chama mais uma aí. E aí, já tem alguém aí aparecendo na linha aí? Tem ou não tem? Deixa eu ligar aqui, senão vai desligar a parada. Porque o celular aqui é pobre. Não fica. Ficou mesmo. Muito bem. Tá aí. Apareceu alguém? Pra gente falar? Aquele pessoal lá, agora há pouco, aquelas 500 pessoas que estavam lá, era do Alto Alegre? Era, né? Alto Alegre? Acho que é a Majari que você falou que tinha, né? Ixi, ela se faz de desentendida, ela não fala comigo. Por que você não gosta de mim? Vamos continuar. Rorainópolis. Cadê Rorainópolis, gente? Mostra aí Rorainópolis. Meu irmão mora em Rorainópolis. Rorainópolis. Aí. Cadê Rorainópolis? Será que ele tá lá, vem? Joga aqui pro papai também. Tá Alto Alegre. Será Ali. que ele tá lá, vem? Joga aqui pro papai também. Opa, olha aí Rorainópolis aí. Alto Alegre aí. E aí, pessoal? Opa, Eita, caiu o olha aí, celular. Rorainópolis. E aí, gente? Alto Alegre. Dá um oi aí. E aí, Aí, pessoal? para. Eita, caiu o celular. Como é que eu faço pra ligar isso aqui, gente? E aí, gente? Dá um oi aí. Aí eu falo. Não tem como ligar não, assim. Pra ligar isso aqui. Agora é Rorainópolis. Ah, não vai dar. Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque eu não consigo ligar o celular, ele vai descarregar. Agora é Rorainópolis. Ah, não vai. Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque eu não Aí, ó, consigo um ligar monte o de celular, gente ele vai apareceu. descarregar. Cadê? Olha lá. Ei, Rorainópolis, dá um oi aí pra gente. Aí, ó, Tá legal a aula aí? Cadê? Opa, pra Olha cá. lá. Ei, Rorainópolis, dá um oi aí pra gente. Tá legal a aula aí? Opa, pra cá.
Muito bem, muito bem. Então tá aí, gente. Pô, qualquer dúvida aí, tem como mandar no chat, não tem? E aí vocês me passam. Vocês prometem então passar? Tá aí, gente. Pô, então tá qualquer bom. dúvida aí, tem como mandar no chat, não tem? E aí vocês me passam. Vocês prometem passar? Beleza, Tá vamos bem. então, vamos continuar a nossa aula. Vamos lá. Ó, pessoal, vamos à questão número 9. Tá esticada a tela aí, ó. Ó. Isso, então vamos, ó. Na questão 9, pessoal, olha o que eu tenho. Ó, tem assim. Assinale a alternativa correta quanto ao uso ou não do acento indicativo de crase de acordo com a norma padrão. Então, mais uma questãozinha sobre crase. E quando a gente falou sobre crase, eu disse união entre dois As. Então, pessoal, pensa, ó, você precisa ter o A de preposição e você precisa ter o A de artigo que vai estar concordando com o substantivo à frente. Então, vamos analisar cada um dos casos logo aqui, ó. Vamos lá marcar aqui a brincadeira. Muitos países já começaram a implementar. Vamos analisar isso. Vários países acreditam que recorrer a penas severas. A ideia de dar vida a um mundo. Alguns países referiram-se à falência. E no mundo, de ponta a ponta, são vistas não sei o quê. Eis então os casos em que a crase aparece. Agora vamos analisar a brincadeira. Vamos analisar. Então, pessoal, olha o primeiro caso. Ele disse assim, ó, muitos países já começaram a implementar. E se ele começa a preposição a aparece. Eu começo a fazer tal coisa. Só que olha o que está acontecendo aqui, gente. A palavra implementar é um verbo, não é um verbo? Então o que a gente sabe sobre verbo? Verbo não tem gênero, pessoal. Verbo não tem gênero. Então quando eu digo para você que o verbo não tem gênero, pessoal, quer dizer que não tem como colocar artigo, poxa. Então se não tem artigo, quer dizer que aquela exigência principal de crase não foi atendida. Eu tenho então um A mais A. Então não tem como colocar crase para isso, ó. Se não tem o A de artigo, pessoal, não tem como colocar o bonezinho. Então, nunca haverá crase antes de um verbo. Não tem como, porque não tem como representar gênero de verbo. Então, a primeira crase está errada. Não era para ter crase aqui. Então, muitos países já começaram a implementar. Agora, presta atenção como isso acontece com frequência. Você vai ver, por exemplo, que ele coloca assim, ó. A partir. Tu é doido, a partir você encontra demais com crase. A partir o cara escreve A, bota crase, escreve partir. Isso está errado. Não existe. Não tem como colocar crase antes de um verbo, pessoal. Não tem como. Então está errado esse a partir. Errado. Não pode colocar crase. Vamos ver o próximo, ó. Vários países acreditam que recorrer a penas. Gente, ele falou que quem recorre a. E a preposição a aparece. Legal. A preposição a apareceu. Só que qual é o artigo que eu coloco antes da palavra penas? As penas. E ele escreveu as ali, então ele não trouxe o artigo. Porque se ele tivesse colocado o artigo, a forma correta seria assim, ó, pessoal. As penas. Aí teria a crase, mas seria com as. E do modo como ele fez, colocando aqui, desse jeito aqui, pessoal, quer dizer que ele não trouxe o artigo. Então tá errado essa crase. E aí eu vou falar uma para você, que dá para você. Aí você decorar essa, ó, você vai aprender assim, ó. Se o A estiver no singular e a palavra frente no plural, crase nem a pau, ó. Eu decorou assim, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Então decora essa, porque sempre vai dar certo. Ó, o A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Não tem como colocar crase aí. Certo? Muito bem. Então tá errada a letra B, não dá para fazer essa crase aqui. Vejam a letra C, pessoal. A ideia de dar vida a um mundo. Pessoal, o verbo dar pode até pedir a preposição a. Ele dá algo a alguma coisa. Então, ele dá vida a um mundo. Então, senhores, num caso como esse, observem, ó. A crase, ela poderia acontecer se à frente eu tivesse uma palavra feminina. Só que ele falou um mundo. Um é um artigo indefinido masculino, pessoal. Então não tem como colocar a crase antes de uma informação masculina. Tá errado isso aqui. Pode, não pode, tá errado. Tá bom? O certo era sem crase. Sem crase. Vejam a letra D agora. Ó, alguns países referiram-se à falência. Olha, tem mais uma ali, ó. Referiram-se à falência do paradigma de combate às drogas. Ah, e todas têm outras? Ah, aqui, ó. Combater. Ó, então vamos fazer, ó. Olha a letra
A letra C não tem, né? Mas a B tem. Vários países acreditam que recorrer a penas severas, esse estava errado, é uma forma eficaz de combater as drogas. Aqui está certo. E na outra, muitos países já começaram a implementar soluções alternativas para enfrentar as drogas. Esse aqui está errado, tá? Por que está errado? Porque quem enfrenta algo, beleza? Então não caberia fazer isso daí. E na outra, combater as drogas. Não, na outra também está errado, pessoal. Porque se ele combate algo, tá bom? Então tem erro aqui. Só vai ter preposição quando for combate desse jeito, ó, paradigma de combate. Aí não é verbo, mas é um substantivo. Então vamos lá. Na letra D, analisando de novo, eu tenho assim, ó. Alguns países referiram-se à falência. E a gente sabe que quem se refere, então a preposição aparece. Aí a pergunta, a palavra falência é uma palavra feminina? Sim, então essa crase deu certo. O A mais A bateu. E na outra, alguns países referiram-se à falência do paradigma de combate às drogas. Então, se é um combate a preposição a aparece e o termo drogas admite o artigo as. E por isso a crase está correta. A resposta dessa questão é a letra D. Agora, William, o que é que está errado na outra? Olha isso, gente. De ponta a ponta. E qual é a regrinha decorada que a gente sabe? Isso, não se usa a crase com palavras repetidas. Ponta a ponta, frente a frente, passo a passo, gota a gota, não será usada a crase nessas situações, certo? Então, essa foi a nossa questão de número 9 e por isso a resposta é a letra D. Tudo bem? Show de bola. Outra coisa, pessoal, isso daqui é legal também de comentar, deixa eu só apagar isso aqui. Essa informação que eu digo a vocês, que você não pode usar crase, oh meu Deus do céu, próximo. Que você não pode usar crase antes de palavras masculinas é interessante. Pode falar. Porque o senhor falou ali, combate as drogas. Letra B. E combate algo. Por que nessa... Não, pois é. Eu expliquei assim, ó. Eu disse que nessa aqui a crase estava errada, porque o verbo combater analisa como você falou. O verbo combater é um VTD. Se ele combate algo. Só que aqui não é um verbo, aqui é um substantivo. Então é o combate a. Sacou? Então o substantivo combate pede a preposição a. Então aqui tem uma regência verbal e aqui tem uma regência nominal. É essa a diferença, tá bom? Beleza. Então, olha aqui, pessoal, eu tenho assim, ó, esse caso aqui, ó. Graças a Deus. Meu Deus, escrevi tudo errado. A Deus. Então, na frase graças a Deus, por exemplo, que você vê com frequência por aí, ela não tem como ter crase, pessoal. Porque a palavra Deus é uma palavra masculina. E as pessoas colocam crase com frequência. Então, por favor, não é isso, tá? Deus é uma palavra masculina, é o Deus, tá bom? E aí a gente fecha esse caso. Vamos para mais uma? Vamos colocar aqui então. Próximo. E aí a gente chega à nossa questão de número 10. Questão 10. Muito bem. A questão 10 diz assim, ó, assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. E aí eu vou falar para você. O assunto concordância verbal é um assunto que faz parte do dia a dia também. Tá? Vocês viram que eu a todo momento tento colocar algo que faça parte da nossa vida. Concordância verbal, então, mais do que nunca. Certo? Então você precisa pensar da seguinte forma. Ó. Você tem que saber primeiro o que é o sujeito e conseguir fazer a relação do verbo com esse sujeito. E a concordância será feita com o núcleo do sujeito. Então você tem que saber, primeiro, o sujeito pode ser quem pratica a ação? Pode. Mas você tem que entender que haverá uma relação de harmonia entre eles. Você sabe que é errado falar nós vai. Você sabe, você fala porque você é gaiato, você gosta de falar assim. Entendeu, professor? Nós vai estudar hoje? Nós vai estudar hoje. Entendeu? Então assim, mas é errado. Então a gente precisa identificar quem é sujeito. Então vamos marcar primeiro todos os verbos, ó. Dados recentes da Associação Nacional de Birôs de Crédito mostra. Aqui tem um verbo. Os investimentos realizados e custos que fizeram. Aqui tem um verbo. Optassem. Tem mais verbos ali. Ó. Não pode obter. Vamos colocar todos os verbos em destaque. Fazem. Se altere. Existe. Enfrentam. Para obter não vai mudar. São e faz e estejam. Eu já havia marcado os verbos mesmo, vamos falar então sobre a questão. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, a gente precisa fazer a concordância do sujeito com o verbo, tá bom? Então, olha o que acontece, ó. O verbo está aqui, mostra.
Então, quem é o sujeito de mostra? Ó, dados recentes da Associação Nacional de Birôs de Crédito mostra. Pessoal, quem é que mostra? Os dados. Então, o núcleo do sujeito é plural, não é verdade? Então, se o núcleo é plural, o verbo tem que ser plural. Então, isso está errado. Então, vamos corrigir. O certo era: dados recentes da Associação Nacional de Birôs de Crédito mostram que 59 milhões de consumidores não pode obter novos créditos. Sim, quem que não pode obter, pessoal? 59 milhões de consumidores. Então, é plural isso? Tu é doido, 59 milhões é plural, pô. Então, o certo seria 59 milhões de consumidores não podem obter. E aí o auxiliar flexiona. Então, havia 2 erros na letra A. O erro de mostra, que era para ser mostram, concordando com dados, e o erro de pode, que era para concordar com 59 milhões. Pronto, então a letra A pode ser a nossa resposta. Vamos ver a letra B. Ó. A letra B diz então assim, ó. Voltou mesmo. Os investimentos realizados e os custos trabalhistas fizeram com que muitas empresas optassem por manter seus funcionários. Pensa comigo, gente. Ó, fizeram. Esse fizeram está no plural. Está concordando com quem? Os investimentos e os custos. Sujeito que é composto. Então, ó, os investimentos e os custos fizeram certo. Com que muitas empresas optassem. Pessoal, com que quem optassem? As empresas. Então, está certa a concordância? Certo. Essa é a resposta da questão. Vamos ver o erro das outras? Olha só. A mudança de direção da economia fazem. Opa! A mudança de direção faz. O verbo é no presente para concordar com o meu sujeito. A mudança de direção da economia faz com que se altere o tamanho das jornadas. O segundo verbo está certo, pessoal. Faz com que se altere o tamanho, ou seja, faz com que o tamanho seja alterado. Então aqui nesta voz passiva, que eu tenho aqui uma partícula passivadora, eu sei que o sujeito é tamanho e faz com que o verbo fique no singular. Então erro na letra C. Na letra D eu tenho assim, ó. Existem indivíduos que sem carteira de trabalho assinada enfrentam grande dificuldade. Pessoal, quem é que enfrenta grande dificuldade? Os indivíduos. Então, o enfrentam está certo. O erro está no existe. Porque o certo era como? Existem indivíduos. Muito bem. O verbo existir, pessoal, é um verbo que sempre vai ter sujeito. Um cuidado que você precisa ter é que na prova ele gosta muito de ficar trocando entre o verbo existir e o verbo haver. E o verbo haver não tem sujeito. Se, por exemplo, esta frase fosse com o verbo haver, o certo seria há indivíduos, verbo no singular. Tá bom? Então, toda vez que ele colocar o verbo existir, ele vai concordar com alguém. E o sujeito aqui é indivíduos. E indivíduos também é sujeito de enfrentam. Então, tem um erro aqui. E no último caso, ele disse assim, ó. São as dívidas que faz com que grande número de consumidores não estejam. Estejam para a gente marcar. São as dívidas? Beleza. Só que acontece que ele falou assim, ó, são as dívidas que fazem com que grande número de consumidores estejam lá. Agora, nesse caso, pessoal, ele falou grande número de consumidores. A gente teria que concordar aqui com a palavra grande. Beleza? Então, a gente ia concordar no singular, ficando grande número de consumidores não esteja em dia com suas obrigações. Certo? Muito bem. Então, ó, a resposta dessa questão fica sendo aqui a letra B, não foi? Letra B de bola. Beleza. Pessoal, ó, antes da gente ir embora, queria contar uma coisa aqui para vocês. Eu, de verdade, eu tô muito feliz com tudo que tem acontecido aqui dentro da Univir, tá? Muitos de vocês estiveram comigo naquele aulão que a gente fez num domingo aí atrás. E naquele dia eu contei, né, que eu estava aqui para somar com a equipe da Univir, do Qualifica, né, e tudo. E eu acho que isso tem acontecido, né? A gente tem conseguido trazer os alunos, tem feito a coisa acontecer. Eu queria fazer um pedido a vocês, né, que vocês chamassem seus amigos, que vocês chamassem aquele que quer estudar, que às vezes não tem condições de pagar por um cursinho bom, entendeu? E hoje a gente tem essa opção de estar trabalhando lá na Univir, ali no Santa Teresa, aqui, e com professores de qualidade, com aulas de qualidade, tá? E com um preparatório que tem respeito aos alunos. Isso é legal.
E o melhor, é de graça, pessoal, entendeu? E a gente sabe que, pô, estudar para concurso sempre é um investimento muito alto. Pô, é muito caro pagar por um cursinho. E a gente vê que os professores que fazem parte do projeto são os professores que estão aí nos melhores cursinhos da cidade, tá? Eu sei que isso é o de menos, mas eu queria fazer uma pequena apresentação minha, né? Sobre a minha carreira, então, sobre mim, né? Pode ser que alguém aqui esteja me vendo pela primeira vez. Tem alguém que está vendo a minha aula pela primeira vez aqui? Poucas pessoas. Pois bem, eu trabalho com isso já há 8 anos. Sou professor de língua portuguesa há 8 anos, né? Hoje eu tenho orgulho de fazer parte desta nova família, né, aqui da Univir. Sou professor do Meta Cursos também, que é um parceiro. E eu também dou aula em Manaus, sou professor de um curso chamado Sou Concurseiro e Vou Passar, né? Acredito que muitos já conhecem eles trabalham pelo online. Lá eu tenho meu curso online, né? E por lá eu tive a oportunidade de aparecer com mais notoriedade no mundo da internet, né? Hoje eu tenho, como vocês viram aí, a galera aparece, tem gente de todo canto aí que assiste as minhas aulas, isso é maravilhoso. E agora, por último, acho que é um dos maiores trunfos aí desses últimos anos meus, foi ter feito parte de um grupo chamado Grupo do Bigode, né? Que quem segue nas redes sociais sabe do que eu estou falando. É um grupo que envolve os principais professores de língua portuguesa do país, e eu estou lá, né? E assim, eu estou falando dos principais professores, para quem já estuda para concurso público vai saber. Eu estou falando de Fabrício Dutra, Sidney Martins, Fernando Pestana, Pablo Jamilk, Diogo Arraes, esses caras que são celebridades da língua portuguesa. Eu sou um menino perto deles, né? Só que o legal de falar isso, pessoal, é de mostrar assim, ó, que por mais que eu tenha um tempo de sala de aula que seja até curto diante do que esses caras já têm de vivência, de concurso, essas coisas, que eu acho que 8 anos ainda é pouco, né? Mas assim, isso demonstra uma coisa que é muito importante, que todo professor tem que transparecer isso em sala de aula. Eu acho que isso é uma das principais, dos principais discursos que o professor tem que ter. Não é só conteúdo, tá? Não é só chegar aqui, falar sobre o objeto direto, falar sobre o artigo, falar sobre a preposição. A gente precisa vender uma imagem correta, né? A gente precisa passar coisas positivas para vocês. E uma coisa que eu priorizo sempre, pessoal, é que você acredite sempre no seu potencial, tá? Eu digo assim, ó, eu estou falando que eu me vejo como um menino de verdade diante de tantas pessoas qualificadas que trabalham ao meu redor. Estou falando de todo mundo, estou falando da reitora, estou falando do governo, sim, eu estou falando de todo mundo, estou falando de professor, estou falando da equipe que faz acontecer, que assim, acontecem uns erros, algumas coisinhas aqui, mas porra, o trabalho que eles fazem aqui é sensacional, pô. Isso aqui está passando para muita gente, então isso aqui é muito legal. Então assim, eu digo que eu me vejo uma pessoa muito abençoada, mas eu corri muito atrás do que eu queria. Então assim, às vezes vocês podem até enxergar assim, o William está fazendo mais uma aulinha para mim. Mas eu falei no começo da aula, isso aqui é uma maravilha para mim, cara. Quando que há 8 anos ia passar na minha cabeça que eu poderia movimentar vocês numa quinta-feira de manhã, pô, para estarem aqui estudando português, pô, e ter gente em outros locais deste estado me assistindo. Eu estou indo agora, na próxima semana, estou indo a Manaus para fazer um curso presencial lá. Não tem mais vaga para minha aula em Manaus. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Só que assim, isso é aquele momento em que vocês também querem. Vocês estudam porque vocês querem mudar de vida. Vocês querem ter uma vida melhor, vocês querem ganhar bem, vocês querem ter mais tranquilidade, vocês querem ter conta, que no final a gente quer ter conta para gastar, né? Quer ter dívida. Então assim, isso só vai acontecer, pessoal, se você correr atrás. Aí eu digo, eu corri atrás, e sabe o que aconteceu? Quando a gente chega a certa status de sucesso, alguém vai olhar para você e falar assim, rapaz, mas esse bicho teve sorte, né? Sorte. Não é sorte não, gente. Você tem que correr atrás. Eu não nasci sabendo português, pessoal. Eu estudei muito português, entendeu? Aí você fala assim, William, e as outras disciplinas? Não, as outras disciplinas eu não sei, só sei português, tá? Vocês, quanto a conteúdo, vocês sabem muito, muito mais do que eu, pessoal. Vocês sabem constitucional, administrativo, penal, processo penal, vocês têm que estudar esse monte de coisa, eu só estudo uma coisa, porque só essa é a minha obrigação. Mas aí eu consegui. Eu digo para vocês hoje, poxa, vocês assistem, vocês já viram, e eu falo sempre, eu compartilho, por exemplo, o Fernando Pestana. Fernando Pestana é o cara que tem hoje o livro mais vendido do país, né? A gramática dele é a melhor gramática do
do país. Ele é um cara que é elogiado por Ivanildo Bechara, pô, que é simplesmente um dos acadêmicos mais influentes da atualidade. O cara é elogiado por esse cara. Aí eu vou falar para você, olha só, me arrepio todinho aqui de falar. Hoje eu escrevo um livro com ele. Olha só o ponto que tá, e aí você fala assim, meu Deus, que é isso? Pois é, hoje eu estou escrevendo um livro com o meu ídolo. Dá para você? Então, assim, isso é maravilhoso, pô. Agora, no próximo ano, eu vou terminar de escrever, eu tenho feito muita coisa para conseguir fechar, mas isso é tudo um processo de sacrifício que você passa para conseguir um dia falar assim, eu realizei mais um sonho. Entendeu? Então, assim, você não pode desacreditar. Olha, agora até o dia 19 de agosto, que é a prova da PM, por exemplo, vai aparecer muita coisa para te colocar para baixo. Ou você acha que sempre que eu entrei em sala as pessoas gostavam de me ver falar? Não, filho. Quantas vezes, pessoal, eu já dando aula, eu começava a minha aula e alguém levantava, olhava e falava assim, e ia embora. Isso dói, meu irmão. Tu não está entendendo, não. Para quem vive isso daqui, para quem gosta que quer passar informação e ver que a pessoa olha para você e te olha com desprezo, isso é pesadíssimo. Mas isso aconteceu. Já teve professor que quis me derrubar, já teve gestor que quis me derrubar, entendeu? Então, assim, a gente conseguir chegar a um ponto como esse aqui, a um nível desse, isso daqui, gente, para mim é como se fosse... Vocês têm o sonho de passar no concurso, ter isso aqui, meu sonho é isso aqui, ó. E assim, eu estou falando para vocês fazem parte hoje da realização dos meus sonhos. Ver aquela Univir lá lotada, ver vocês aqui, ver vocês compartilharem meus vídeos, ver vocês falarem de português, ver agora os meus alunos, que antes, quando eu comecei a dar aula, sabe qual era o discurso do meu aluno? Ele falava assim, professor, tomara que eu não zere a prova. E agora, semana passada, uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, chorando, chegou, professor, já fiz 3 simulados aqui, professor, e todos eles eu erro uma questão. Quê? Tá vendo? Isso é maravilhoso, pô. A menina fala pra mim que ela tava chorando porque ela não conseguia fechar porque ela errava uma questão só. Ô, pessoal, isso é lindo demais. E vocês, se vocês compram a ideia de tudo que eu falo aqui, lá no dia 19 de agosto, no domingo agora, que é a prova da Assembleia, vocês não vão para acertar uma questão, vocês vão para acertar todas. É isso, entendeu? Então essa é a minha grande vitória, conseguir passar a vocês português de uma forma simples para que você use na sua vida, tá bom? Então assim, não deixa de acreditar no seu sonho não, porque assim, vai ter alguém que vai dizer para você não sonhar. Então continua, eu sei que o caminho ele é difícil, mas a gente tem tudo para conseguir vencer, basta que a gente confie no nosso próprio potencial, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui e... só um aviso, a nossa próxima aula é daqui a 15 dias, tá bom? Na próxima quinta não terá excepcionalmente, mas aí, só na próxima. Todas as outras quintas-feiras, até a prova da PM, nós estaremos aqui. Tudo bem? Muito obrigado, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Valeu. Galera da internet, galera aí dos interiores, muito obrigado pela presença de todos, certo? Então, daqui a 15 dias a gente se encontra. Obrigado de verdade pela presença de todos. Tamo junto, tamo junto. Um abraço.